Bom dia, sétimo ano, né? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Que estejam aí se cuidando, tá certo? Hoje, gente, tô passando pra gente fazer a nossa correção da revisão. Lembrando que vocês pegaram essa revisão lá na escola, né? Ontem eu pedi na agenda de ontem que vocês respondessem, para hoje a gente fazer a correção aqui juntos, tá certo? Então, peguem a revisão de vocês, pega o lápis e a borracha, tá? Outra coisa, lembrem que enquanto eu estiver fazendo a correção, se a sua resposta estiver certa, vocês colocam um Czinho do lado da sua resposta, como se você estivesse realmente corrigindo, né? Para saber que vocês acertaram aquela questão. Mas se por um acaso você errou aquela questão e for copiar, né, aquilo que eu estou dizendo aqui a você de resposta certa, aí o que é que vocês fazem? Dá pausa no vídeo, né? Copia a primeira resposta correta e depois continua seguindo o vídeo, tá certo? Isso serve tanto para a revisão de geografia quanto para a revisão de história. Então vamos lá. Na primeira questão, eu pergunto a vocês o que é que corresponde, como é chamada 3 agrupamentos que a gente tem aqui no Brasil, que é a Mata dos Cocais, que é o Agreste Nordestino e que é o Complexo do Pantanal. Então a resposta correta é a letra C, faixa de transição. Então eles ficam no meio, entre um domínio e outro. Então por isso que eles são chamados de faixa de transição. A Mata dos Cocais, por exemplo, fica entre o Sertão e a Amazônia. Então, fica na transição. Eu vou encontrar na Mata dos Cocais um pouco da Caatinga, né, do Sertão, e um pouco da Amazônia, tá? O Pantanal fica entre o Cerrado, também, né, principalmente aí, entre o Cerrado e a Amazônia, né? Então, eu também vou ter essa mistura, por isso que o nome faixa de transição, certo? Na segunda, fala de áreas de terras baixas, que sofrem inundações por ocasião das cheias do rio, tá? E seus afluentes, a vegetação é heterogênea e é uma ampla planície. Aí na resposta, gente, tá assim, domínio amazônico, é tanto que eu coloquei letra A. Só que vocês vão cortar aí o nome domínio amazônico e vocês vão botar Pantanal, tá certo? Porque na hora de digitar foi o nome errado, acabou tendo na digitação um erro. Então tá aí, domínio amazônico, é a resposta letra A. Só que não é domínio amazônico o nome do que o texto está se falando. É domínio do Pantanal, né? É o complexo do Pantanal, tá? Então vocês apagam a Amazônia e colocam a Pantanal. Terceira questão. Qual é o domínio brasileiro que se encontra localizado aí no Brasil Central? Que o tipo de clima e vegetação predominante e que coloca suas características. Então, o que fica no centro do Brasil, gente, é o Cerrado, certo? O clima é o tropical e a vegetação, cerrado, né? Como é as características do cerrado? São árvores de troncos grossos e tortos, né? É uma vegetação mista, misturada, é arbustiva, é herbácea e é esparsa, ou seja, é espaçada entre uma árvore e outra, tem um espaço, certo? Então, essas são as características aí desse domínio. Quarta questão, a gente continuando sobre domínio, né? Na letra A, quem criou os domínios e qual o objetivo? Então, quem criou aí foi o geógrafo Aziz Absabi, né? O objetivo do autor, né, com o nome morfoclimático, é trabalhar as características morfológicas e climáticas do Brasil. E aí ele encontrou 6 domínios e algumas faixas de transição que a gente já viu, certo? Letra B, o que é que significa a faixa de transição? Já falei lá na primeira questão, né? Fica aí entre os domínios de vegetação. Nesse ambiente a gente tem a mistura, né, entre uma e outra, sem o predomínio de uma. A gente encontra a mistura, que é no Agreste, na Mata dos Cocais e no Pantanal, tá? Letra C, fala sobre a Caatinga. A Caatinga fica aqui no Nordeste, mais especificamente vocês podem botar no Sertão. O clima predominante é o semiárido, com alta temperatura e pouca chuva, né? A vegetação, ela também é mista, ela é arbustiva, herbácea. As árvores são essas aí que vocês estão vendo na imagem, com troncos retorcidos, casca grossa, né, para armazenamento de água de raízes profundas. A gente vai encontrar os cactos, as xerófitas,
A hidrografia da Caatinga é composta na maioria pelos rios temporários, aqueles rios que secam no período de seca, de estiagem, e o principal rio é o Rio São Francisco, tá? Letra D, qual é o domínio natural mais extenso do Brasil? O domínio amazônico, né? Ele é o maior de todos. Qual é o domínio natural que se estende aqui em Sergipe? Mares de Morro e Caatinga. Então, temos 2 domínios morfoclimáticos aqui em Sergipe. O Mares de Morro e a Caatinga. Quinta, leia as frases e identifique o tipo climático. Então, na letra A, fala que é um tipo climático predominante no território brasileiro, que ocorre próximo aos trópicos de Câncer e Capricórnio, com 2 estações. Então, clima tropical, né? Predomina na maior parte do território brasileiro. Letra B, clima localizado abaixo do Trópico de Capricórnio, com as 4 estações bem definidas. E eu ainda botei uma dica, clima do sul do Brasil. Então, clima subtropical, na letra B. Letra C, clima encontrado nas zonas próximas à linha do Equador. É um clima quente e úmido com chuva abundante durante todo o ano. Então, chove muito durante o ano todo, apesar das altas temperaturas. Então, eu estou falando do clima equatorial, tá? E letra D, caracteriza-se pela presença de pouquíssimas chuvas, fazendo sofrer a sociedade, a vegetação, os animais. As temperaturas são bastante elevadas, acima de 30 graus. É o semiárido, tá certo? Sexta questão, ele trabalha aí um impacto que acontece nos centros urbanos, né? Que impacto é esse que aumenta a temperatura, que causa aquecimento? É a ilha de calor, gente. Letra B, né? Então, asfalto, construção, prédio, eles retém calor aqui na cidade, né? Por isso que as cidades são tão quentes, por isso que muita gente gosta de estar na natureza, na floresta, na zona rural, porque as cidades são tão quentes, porque a gente tem muito asfalto, muito prédio, muito concreto, e vai causando uma ilha de calor nos centros urbanos. Sétima, quais são as principais massas de ar que influenciam no Brasil? Então, a letra A, né? Massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e massa polar atlântica, certo? Letra A. Oitava, o que são aquíferos? Explique, aí tá a imagem dos 2 aquíferos que a gente tem aqui no Brasil, né? O Brasil é rico em água subterrânea, né? O Alter do Chão, que é totalmente brasileiro, fica lá na região norte, e o aquífero Guarani, que fica no Brasil, a maior parte, mas ele também é encontrado no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, certo? O que são aquíferos? São formações geológicas que armazenam aí águas infiltradas das chuvas ou de pequenos rios. São grandes reservatórios naturais que são formadores aí de nascentes de rio e são responsáveis pelo abastecimento das cidades a partir da perfuração de poços. Nona questão, tem uma imagem aí e manda vocês falarem as características dessa formação vegetal. Então, aí a gente tem a Mata das Araucárias, que fica lá na região sul, no Paraná e Santa Catarina. A forma de relevo onde a gente vai encontrar é no Planalto. O clima é o subtropical, né, com inverno rigoroso, com a presença de geadas e chuvas bem distribuídas no ano. E a vegetação é arbórea, aquela que predomina aí, que é essa da imagem, o pinheiro do Paraná. Décima, porque no Brasil, apesar da gente ter um grande volume de água, né, potável, vocês viram aí os aquíferos, por exemplo, as cidades sofrem com a má distribuição de água. Por que é que falta água na torneira ainda, se a gente tem tanta água? Né? Porque muitos dos rios, gente, brasileiros, eles são comprometidos pela queda da qualidade da água, né, disponível aí para captação e para o tratamento, porque muitos sofrem com garimpo, com o uso do mercúrio, então ficam poluídos, com o uso do agrotóxico da agricultura, com despejo de esgoto, né, das indústrias, das casas. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas águas, principalmente potáveis, né? E 11ª, sobre as planícies continentais brasileiras. Então, se é planície continental, estou no interior do Brasil, né? No interior do continente brasileiro, formado aí a partir da ação de diversos rios depositando os sedimentos no interior do Brasil. E aí os exemplos dessas planícies continentais brasileiras é a planície do Pantanal e a planície Amazonas, né? São planícies aí que, em virtude de obstáculos impostos aí pela natureza, elas foram tardiamente incorporadas ao espaço geográfico nacional,
né? E, claro, por conta da pecuária, hoje em dia, bovina, do gado, da mineração, surgiram nessas áreas diversos povoados que se transformaram aí em grandes cidades, lá perto do Pantanal, né? Lá perto da planície do Rio Amazonas também, tá certo? Então, essa foi a nossa revisão, certo? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Lembrando que se faltou alguma resposta, dá pausa no vídeo, volta lá na questão, tá? E é isso, pessoal. Logo mais a gente inicia aí a 6ª unidade. Fiquem ligadinhos.